Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 28 de fevereiro e eu sou Maurício Portugal Ribeiro. Estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogado, e dividindo hoje especialmente a bancada, conosco está Felipe Sandi, da FIP, para tratar dos temas mais relevantes do setor de infraestrutura. No Infra em Pauta desta semana, vamos falar sobre a liminar do ministro Alexandre de Moraes do STF, sobre a lei de improbidade administrativa. Vamos falar também sobre a representação do senador Wellington Fagundes no Mato Grosso para bloquear recursos arrecadados com a cobrança de pedágio e impedir o pagamento a financiadores da concessionária da Rota do Oeste. E vamos tratar também da fiscalização prévia e concomitante do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco sobre a PPP de energia solar da Compesa. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Vamos começar falando sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF a respeito da lei de improbidade administrativa. Queria passar a palavra então para o Felipe. Bom dia, Felipe Sandi. Bom dia, Felipe Graziano. Queria passar a palavra para o Felipe Graziano para nos contar sobre essa liminar. Bom dia, Maurício. Bom dia, Sandi. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui com os nossos ouvintes sobre as alterações que foram implementadas pela Lei 14.230 de 2021. Nós comentamos aqui os diversos aspectos da Lei de Improbidade Administrativa que foram ajustados, a maior parte deles até refletindo aspectos que a jurisprudência consolidada do STJ já vinha entendendo. Um deles, um dos principais, era inclusive em relação à exclusão da modalidade culposa, né? Ou seja, o indivíduo só responderia pela improbidade na medida em que tivesse efetivamente a intenção de praticar aquele ato ímprobo. Assim como esse ponto, outros também foram alterados e trouxeram uma racionalidade para a lei de improbidade. A gente, inclusive, sustentou aqui que em diversos aspectos, no nosso entendimento, me parece que foi inclusive algo em que nós concordamos, Maurício, o Sebastião não está aqui para me contestar, mas fique à vontade de você, nesse aspecto a lei melhorou, porque ela sistematizou o combate, a gente fez inclusive uma diferenciação entre o que é corrupção e o que é improbidade, não são a mesma coisa, ainda que possa haver uma sobreposição. E nesse sentido, a gente sustentou a segurança jurídica que se buscava dar ao bom administrador ao não ter a sua reputação maculada por atos que, eventualmente, pela interpretação de normas abstratas, pudessem acabar manchando a sua carreira e impedindo ou inviabilizando o gestor de boa-fé de ter uma carreira de sucesso, seja na iniciativa privada, depois de uma passagem pelo setor público, seja no próprio setor público, pelos impedimentos que surgem a partir de uma caracterização de improbidade. E, apesar dessa manifestação nossa e da boa recepção que teve no meio jurídico especializado, a Associação Nacional dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal, ela ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, criticando essencialmente 3 pontos da nova lei, né? Ou melhor, da lei que alterou a lei de improbidade. Primeiro, o artigo 2º, em relação à legitimidade das procuradorias, né, dos entes públicos, para iniciar ações de improbidade. Com as alterações promovidas pela Lei 14.230, apenas o Ministério Público poderia propor ação de improbidade. No entendimento da ANAP, os municípios, os estados, os entes públicos em geral, não poderiam deixar de contar com esse instrumento, a iniciativa para a proposição da lei de improbidade, para viabilizar o combate à corrupção, à improbidade e tudo isso, né, colocado, de certa forma, numa mesma caixa. Também contestaram o artigo 3º, que conferiu 1 ano para que o Ministério Público decidisse nas ações que haviam sido iniciadas pelos entes públicos, pela Fazenda Pública, sobre a continuidade ou não dessas ações. E, por fim, sobre o artigo 17, na verdade, o parágrafo 20 do artigo 17, que tratava da obrigatoriedade das procuradorias, das assessorias jurídicas dos entes públicos, em defender o acusado nas situações em que o acusado, o réu, tivesse
contado com um parecer prévio dessa assessoria jurídica, atestando ou indicando a legalidade do ato que se praticou. Esses 3 dispositivos são série de discussão na ADI, e o ministro Alexandre de Moraes, ao decidir sobre o pedido liminar, optou pela suspensão da eficácia desses dispositivos da Lei 14.230. Isso significa que, no cenário atual, os entes públicos podem iniciar ações de improbidade. Significa que as procuradorias, né, jurídicas, as assessorias jurídicas, elas não estão obrigadas a defender o acusado de atos de improbidade, mesmo que tenham emitido parecer prévio indicando a legalidade do ato, e, portanto, também não faria nenhum sentido que o Ministério Público tivesse que decidir sobre a continuidade das ações, já que voltou a viger a legalidade, né, a legitimidade ativa da Fazenda Pública para iniciar ações de improbidade. Essa decisão, ela tem natureza liminar, ela ainda precisa ser confirmada pelo Pleno do STF, e, na minha visão particular, ela traz muita insegurança. Além de equivocada, traz muita insegurança para os gestores em geral. Por que eu penso que é uma decisão equivocada? Além de toda a questão de ser uma decisão liminar a ser confirmada e trazer muita instabilidade, tem a questão de mérito mesmo. Primeiro, falando do artigo 2º, né, que trata da questão da legitimidade ativa, tem até um parecer, acho que vale a pena até a gente indicar depois aqui na nossa legenda, tem um artigo, na verdade, do professor Carlos Ari, muito interessante, que ele faz essas provocações e sustenta que os entes públicos não precisam da lei de improbidade, ou melhor, não precisam dessa legitimidade ativa para iniciar ações de improbidade para combater atos ímprobos. Inclusive, ele faz uma ponderação muito razoável, no sentido de que, na prática, essa legitimidade ativa vinha fazendo com que os entes públicos terceirizassem ao judiciário a decisão sobre o ato de improbidade, quando, na verdade, eles próprios têm competência para administrativamente punir o gestor ou o funcionário que eventualmente tenha praticado esse ato de improbidade. E essa competência administrativa, ela não foi reduzida pelas alterações da Lei 14.230. Além disso, tem todos os demais dispositivos, seja para a proposição de uma ação de indenização, seja para a proposição das medidas previstas na Lei Anticorrupção, para combater, eventualmente, os outros aspectos de atos ímprobos. E, portanto, não faz sentido a gente enxergar isoladamente e deixar de sistematizar o combate à corrupção e à improbidade. Veja, aqui a gente eu não estou fazendo aqui uma defesa de atos ímprobos, muito pelo contrário. A lógica que eu defendo é uma sistematização, é a gente dar racionalidade e segurança jurídica, para que o bom gestor possa ter segurança nas suas decisões e, por outro lado, o gestor ímprobo tenha a sua punição por meios racionais. Maurício, eu já vi que você tem comentários a fazer. Fica à vontade, por favor. Olha, em relação à questão da legitimidade, eu acho que até existe uma discussão. Eu concordo com a posição do professor Carlos Ari, que você mencionou, mas eu acho até que tem alguma discussão a ser feita. Agora, a ideia de que as procuradorias jurídicas deem pareceres no sentido de fundamentar, né, de permitir determinada conduta do gestor, e uma vez que esse gestor venha a ser acusado de improbidade, a procuradoria não ter, né, a procuradoria ou o departamento jurídico não ter a obrigação de defendê-lo, isso, para mim, é um completo absurdo. A Procuradoria tem que se vincular ao parecer que ela dá. A administração pública, o gestor, não deveria estar vinculado ao parecer jurídico. Ele pode sempre, ainda que na prática hoje ninguém o faça, ele pode sempre desconsiderar o parecer jurídico e agir conforme o que ele entende ser o interesse público, né?
Hoje em dia, por medo dos controladores, ninguém faz isso, né? O parecer jurídico virou algo que vincula na prática os gestores, né? Isso não deveria ser assim, não deveria ser assim, né? A gente falava recentemente do problema lá do reequilíbrio de longo prazo pela Covid do aeroporto do Galeão, no qual um parecer, em minha opinião, ruim, mal feito, que não compreende profundamente o tema, um parecer da Procuradoria Jurídica, que basicamente dizia que não havia direito a reequilíbrio pelos impactos de longo prazo na demanda, fez com que a ANAC tomasse uma decisão denegando aquele pedido de reequilíbrio e, em minha opinião, isso foi o gatilho para a devolução do aeroporto do Galeão. Então, uma decisão juridicamente, em minha opinião, né, da Procuradoria da ANAC fraca, né, que teve uma consequência que eu considero desastrosa, né, por vincular o gestor. Mas isso é um tema à parte. Aqui o tema é a Procuradoria Jurídica, se ela dá um parecer dizendo que o gestor pode adotar uma dada conduta, se esse gestor lá na frente é acusado de improbidade por essa conduta, né, a Procuradoria tem que ser vinculada a essa decisão, ela precisa defender esse gestor. Né? O gestor se apoiou na Procuradoria e depois ele fica sozinho, ele vai ter que custear com recursos próprios a sua defesa. Isso não faz, para mim, o menor sentido. São decisões, Felipão. Só um complemento, são decisões, na verdade, Maurício, coletivas, né? Ainda que o gestor possa contrariar a Procuradoria Jurídica, nesse caso a gente está falando de uma decisão em que ela teve começo, meio e fim, e que acabou sendo tomada de forma coletiva. Não faz sentido que o último da ponta, né, o gestor, que tenha respeitado toda a opinião técnica construída ao longo do processo, responda isoladamente, né? E veja, a gente não está falando que a Procuradoria deva responder pela improbidade. A Procuradoria deve apoiar e subsidiar a defesa. Né? Me parece bastante razoável. Vai lá, Maurício. Não, eu acho, mais do que tudo, que isso tem um problema de custeio, né? Quer dizer, o gestor ele toma uma atitude com base em posições que foram tecnicamente desenvolvidas pelos órgãos competentes dentro daquele ministério, secretaria, empresa estatal, e aí depois o custo, né, decorrente da sua atividade funcional, né, como você falou, o fato dele estar lá na ponta faz com que o custo da defesa caia sobre ele. Isso é um completo absurdo. E a gente sabe que custear uma defesa de improbidade administrativa não é uma coisa barata. Né? Os padrões que você tem de preço, de honorários, de bons advogados para isso, são padrões voltados para empresas. Na hora que uma pessoa física, particularmente o agente público, tenta custear isso é um impacto relevante, né, sobre a capacidade de pagamento desse agente público. Então, realmente é uma decisão lamentável. Eu continuo reputando esse tipo de decisão a carga reputacional que se criou com o lavajatismo sobre qualquer conduta, né, que limite o poder do Ministério Público ou dos entes estatais de propor ações, né, para punir, supostamente para punir a corrupção. Toda vez que a gente está falando de discussões que limitem o poder dos controladores, que racionalize o poder dos controladores, há sempre uma carga reputacional muito grande, como se você tivesse sendo, como se você tivesse a favor da corrupção. Ainda existe, lamentavelmente, depois de tudo que a gente passou, a gente já devia ter superado isso nesse país, mas a gente continua tomando decisões, a gente percebe o Poder Judiciário, órgãos de controle, tomando decisões que me parecem carregadas, né, desse peso reputacional que o lavajatismo criou e do qual a gente precisa, o quanto antes, se livrar. Queria só corroborar, né? Assim, me parece que, do ponto de vista econômico, você tem um arranjo bastante claro, uma decisão coletiva, cujas consequências, se porventura
contras ocorrerem individualizadas, né, personificadas. Você cria um incentivo terrível para tomar a decisão do gestor. Como é que eu vou enfrentar sozinho as consequências jurídicas e econômicas de uma decisão que, de certa forma, foi compartilhada, né, ou boa parte dela compartilhada? Me parece um incentivo, e aí pensando do ponto de vista de incentivos, né, alinhamento de interesse, muito ruim. Você vê, a gente aprofunda o apagão das canetas, né? Porque o apagão das canetas, em regra, é o sujeito não agir por medo do controle, ele não tomar na medida que ele acha adequada, por medo do controlador entender que a medida não é adequada. Então ele fica parado, ele não toma nenhuma medida. Aqui, mesmo quando todos os órgãos, né, ao redor estão dizendo que ele deve tomar uma dada medida, como ele sabe que no final ele não está protegido, ele se basear em todos aqueles pareceres, ainda assim ele estará desprotegido, mesmo com toda a sinalização interna de que a decisão deve ser tomada, ele não vai querer agir, né? Ele vai dar um jeito de não agir, né? Então a gente está com esse tipo de decisão, aprofunda o apagão das canetas, né? Que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje nos setores de infraestrutura. Maurício, só um último comentário. Eventualmente a gente vai ter no futuro aqui alguma coisa para tratar, porque o STF, também o ministro Alexandre de Moraes, ele atribuiu repercussão geral, é o tema 1199 no STF, é uma discussão que trata sobre a retroatividade ou a irretroatividade dessas disposições mais benéficas da lei de improbidade, e em especial sobre a questão da necessidade ou não do dolo. Essa é uma questão que ainda vai ser decidida, não está pautada ainda, mas em breve acho que a gente tem novidades. Eu acho que já dá para a gente passar aqui para o próximo tema, né? E eu sou responsável por relatar aqui esse próximo tema, que é essa representação feita pelo senador Wellington Fagundes, que tem cargos relevantes, né, no setor de infraestrutura dentro do Congresso, e é uma representação feita junto ao Ministério Público Federal para que o Ministério Público tome providências em relação aos supostos descumprimentos pela concessionária da Rota do Oeste, né, pela concessionária da BR-163, trecho do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, para que o Ministério Público tome medidas contra a concessionária por conta dos supostos descumprimentos do contrato. Entre os pedidos do senador, né, há o pedido de que o Ministério Público intervenha ou tome medidas para que seja declarada a intervenção na concessionária, e também medidas para retenção dos valores arrecadados pela cobrança de pedágio, por meio da cobrança de pedágio, para que esses valores, para garantir que esses valores sejam empregados para melhoria da rodovia e não para pagamento de financiadores. Representação bastante preocupante, né? O teor dela é bastante preocupante. A Agência Infra chegou a fazer uma reportagem sobre isso. Aparentemente, do que eu consegui apurar, o Ministério Público tem agido com bastante cautela em relação ao tema, porque vários desses pedidos, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, vários desses pedidos não são pertinentes, né? Simplesmente o Ministério Público não tem sequer competência para lidar com alguns desses temas. Mas eu acho que a gente precisa aqui dar um passo atrás e falar um pouquinho mais sobre esse tema, e a gente vai terminar novamente resgatando um pouco do que falamos 2 semanas atrás, né, sobre o aeroporto do Galeão, porque aqui me parece que é mais um desses capítulos, né, digamos assim, dessa tragédia que se abateu sobre o país, sobre o setor de infraestrutura do país, em relação a esse conjunto de projetos que foram licitados ali no período de 2012 a 2014, no período em que o país estava com a perspectiva de crescimento amplo,
e que depois foram abatidos pela maior crise econômica da história do país, a depressão de 7% nos anos de 2015 e 2016, e que, por isso, deveriam ser projetos que deveriam ter sido renegociados pelo governo. Aliás, o próprio ministro Tarcísio, até março de 2019, defendia que esses projetos fossem renegociados, né? No seu discurso de posse ele falou isso com muita clareza, que ele ia tentar obter, inclusive por meios legislativos, né, a possibilidade de renegociar esses contratos. Contudo, a partir de março de 2019, ele percebeu, sua equipe percebeu que o TCU não aprovaria essa negociação, né? E por temor do TCU, por perceber que teria dificuldade de aprovar essa renegociação junto ao TCU, o Ministério, daí em diante, endureceu o discurso contra os concessionários, basicamente dizendo que eles tinham duas opções: ou a devolução para relicitação, ou a adesão, a devolução para relicitação, ou a enfrentar processos de caducidade por descumprimento dos contratos. Eu não quero resgatar de novo toda a narrativa, eu vou remeter o nosso ouvinte à discussão que fizemos quando houve a devolução do Galeão, né, 2 semanas atrás, no programa de 2 semanas atrás. Eu quero focar, né, deixar um pouco de lado essa narrativa que o governo faz, essa narrativa está criticada lá no programa sobre a devolução do Galeão, e falar um pouquinho mais especificamente do caso da CRO. Né? A CRO, a concessionária da Rota do Oeste, nesse, né, trecho que está sob concessão da CRO, é um trecho extremamente importante para o país, é a rota da soja brasileira, né? É por meio dela que se faz o escoamento de boa parte da safra de soja do país, produzida na região de fronteira agrícola do Mato Grosso, né? Que é a região hoje que mais produz soja do país. É uma rodovia que, mesmo nos períodos mais intensos da nossa crise econômica, né, dessa crise econômica que se abateu sobre o país, ela nunca teve problemas de demanda. Né? Das rodovias licitadas na terceira etapa, fase 3 da NTT, né, que são aquelas licitadas entre 2012 e 2014, sem dúvida, aqui da margem é um projeto, do ponto de vista econômico-financeiro, mais robusto. Né? E essa rota deveria ser tratada como estratégica pelo governo, porque é a rota de escoamento da soja, né, um dos principais produtos da nossa balança comercial. Bom, qual a origem dos problemas que a CRO está enfrentando? O governo tenta sempre dizer, né, que são problemas... o governo tem sempre duas linhas, né, duas narrativas, né, aqui para isso. Uma narrativa é a narrativa que eu já critiquei quando falamos da devolução do Galeão, a narrativa de que se trata de uma proposta aventureira, né, com a expectativa de renegociação por meio dos esquemas, né, da Operação Lava Jato, né, e que por isso é que essas concessões não são sustentáveis, né, por conta disso. Né. Essa é a narrativa que o governo usa, eu já critiquei essa narrativa lá no outro programa, eu não vou retomar isso aqui. A outra narrativa que o governo usa é que são problemas de modelagem que vieram do governo Dilma. Então, portanto, não é responsabilidade, não é um problema deste governo ou do governo anterior, do governo Temer, é um problema que vem lá do governo Dilma e que o governo atual apenas herdou esse problema e que seria um problema, digamos assim, insolúvel, né, que condena o projeto na origem. Mas essa narrativa acho que vale a pena criticar aqui, porque a gente não falou muito sobre ela lá quando falamos da devolução do Galeão. Né? Assim, não tem dúvida de que houve erros de modelagem, né, nesses projetos. Aliás, eu acho que desde antes de 2014 eu escrevi vários artigos falando desses erros de modelagem, quando a Dilma quando o governo Dilma publicou o PIO 2, né, o Programa de Investimento em Logística 2, eu fiz um artigo em 2015 compilando todos os erros de modelagem que eu achava que eu via nesses projetos, né,
naquela época teve até algum desconforto com o pessoal da área de infraestrutura do governo Dilma, por conta de falar muito explicitamente que eu achava que todo aquele conjunto de coisas que estavam sendo feitas eram erros. Mas o problema que a CRO enfrenta, que essas concessões enfrentam hoje, tem pouco a ver com esses erros de modelagem. No caso da CRO, o projeto seria viável mesmo com aqueles erros de modelagem, né? A causa principal do problema atual, das dificuldades atuais dessas concessões, né, é o modo como os governos, e aí o passado, o governo Temer, e esse governo também, né, o governo Bolsonaro, agiram ao longo desses últimos anos. Né? Aqui eu acho que eu preciso resgatar um tema do passado, que é o seguinte: apesar do projeto da CRO ser muito robusto, o BNDES não disponibilizou, nesse caso, empréstimo de longo prazo, que seria indispensável para os investimentos em duplicação da via. Aqui tem uma exigência de duplicação de toda a via, né, como todos os projetos daquela época, existia essa exigência, que é, em minha opinião, um erro de modelagem, mas no caso da CRO seria viável fazer isso, né? Mas para isso seria necessário financiamento de longo prazo. Financiamento de longo prazo, nesses projetos, esses projetos na prática são PPPs disfarçadas de concessão. Né? O pagamento público de uma PPP, neste caso aqui, ele é feito via subsídio no financiamento. Então, se você inviabiliza o financiamento, né, via BNDES, nas condições que estavam pactuadas lá atrás, você inviabiliza o projeto como um todo. E foi isso que aconteceu neste projeto. Né? Deixa eu fazer um disclaimer, porque eu sou advogado da CRO em alguns pleitos de reequilíbrio contra a NTT, inclusive alguns deles estão já na via arbitral, e trabalhei muito para a CRO. Então, acho que é importante fazer esse disclaimer para o nosso ouvinte. Né? Mas se você me perguntar o que é que eu acho que é a causa, onde é que começou o problema da CRO, foi no fato do BNDES ter negado o financiamento de longo prazo. No caso da CRO, o pedido desse financiamento ao BNDES foi feito, né, muito antes de toda a confusão da Lava Jato ganhar corpo, né? Muito antes dos problemas que a Odebrecht enfrentou por conta da Lava Jato. Né? Esse financiamento foi aprovado pela área técnica do BNDES e direcionado, né, ao diretor de infraestrutura na época, que deveria submeter o projeto à aprovação do conselho do banco. E esse diretor, como já havia, né, alguns dos primeiros sinais ali dos problemas da Lava Jato com a Odebrecht, mas a Odebrecht ainda tinha capacidade financeira robusta, ainda não tinham sido feitas as buscas e apreensões que foram feitas posteriormente, esse diretor engavetou o processo. O processo de financiamento de longo prazo da CRO ficou engavetado mais de 9 meses. E ao longo desses 9 meses, com a evolução da Lava Jato, foi piorando a situação do Grupo Odebrecht, e essa situação do Grupo Odebrecht virou a desculpa, virou o pretexto para não dar o financiamento. Mas o projeto da CRO é um projeto robusto do ponto de vista econômico-financeiro. Então, o atraso no financiamento causado pelo medo do gestor, né, de aprová-lo, né, fez com que a situação do sponsor, né, que é o Grupo Odebrecht, fosse piorando, né, financeiramente, até o ponto que a própria situação do sponsor justificou não se dar o financiamento, apesar do projeto como um todo ser robusto. Né? Você vê o tipo de racionalidade que ocorreu nesse país, né? O tipo de coisa que ocorreu ao longo dos últimos anos. Né? A CRO tentou todos os meios para resolver o problema, tentou a adesão à medida provisória 800, né, que
que previa a possibilidade de um processo de renegociação, tentou fazer uma revisão quinquenal, né, que equacionasse os problemas da concessão, tentou mais recentemente viabilizar um TAC, um termo de ajuste de conduta, que entraria em vigor com a transferência de controle, mas outras condutas mais recentes do governo foram inviabilizando essas tentativas. A última delas foi esse programa, né, que a gente já criticou aqui, o programa de autorizações ferroviárias, né, feito em vários aspectos, como eu já mencionei, de forma que me parece irresponsável, sem considerar as consequências da emissão dessas autorizações ferroviárias, e com essas autorizações ferroviárias, a CRO e a incerteza sobre se a CRO será reequilibrada pelo impacto da implantação de trechos ferroviários que impactam a sua demanda, né? A CRO se tornou uma concessionária com dificuldades de transferência de controle, dificuldades de venda do controle, porque os compradores têm medo de que se implante ferrovias que tiram demanda da CRO e que o governo não faça o reequilíbrio. Então, a incerteza sobre o reequilíbrio por consequência da implantação dessas novas infraestruturas está dificultando a venda do controle da CRO. Então, é uma atividade do próprio governo, feita de maneira, em minha opinião, desastrada, descoordenada, né? Nós já criticamos aqui bastante esse programa de investimentos no setor ferroviário, o modo como ele está sendo implementado, tem causado impactos que inviabilizam uma concessão que é hoje uma das concessões mais importantes para o país, né? Bom, feito todo esse contexto, o senador Wellington Fagundes entrou com a representação perante o Ministério Público, né, alegando que a CRO estaria descumprindo o contrato, fazendo todo um histórico desses descumprimentos e trazendo para dentro dessa sua representação algumas discussões, né, havidas entre a CRO e a NTT dentro dos processos que apuram supostos descumprimentos da CRO, e nessa representação pede, né, a tomada de providências diante da irregularidade e do prejuízo, né, causado ao erário, né? Aqui não tem a rigor prejuízo causado ao erário, né? Pede a obtenção de medidas cautelares para garantir que a CRO possa fazer a manutenção mínima do trecho da rodovia sob responsabilidade da concessionária. O trecho que o senador aponta como um trecho problemático, o trecho que está mais problemático na CRO é um trecho, na verdade, que o DENIT ficou responsável, aqui um erro de modelagem, né? O DENIT ficou responsável por fazer o investimento em duplicação e não fez de maneira adequada, e por isso o trecho está com problemas, porque a CRO resolveu não assumir o trecho em vista do DENIT não ter cumprido as especificações. Se a CRO tivesse assumido, ela teria um custo de manter um trecho que não foi adequadamente construído, não foi adequadamente implantado, né? Então, é um problema do governo. É o governo que está causando isso. É um trecho que está com problemas por conta de investimento mal feito pelo ente público, né? E, por fim, ela pede que o Ministério Público tome medidas na direção da intervenção. A intervenção em concessões, pela lei de concessões, só pode ser decretada pela administração. Nem Ministério Público, nem Judiciário podem decretar a intervenção. A intervenção é o stepping rights do governo, o governo entrando na concessão quando há descumprimentos graves, né, para tentar sanear esses descumprimentos, e geralmente no Brasil ela é um passo anterior, né, à caducidade, né? Dificilmente se faz uma intervenção sem a perspectiva de extinção do contrato, sem a perspectiva da caducidade. E pede que se bloqueie, né, os pagamentos aos financiadores, porque na sua representação o que o senador detecta é que uma parte relevante dos recursos que são arrecadados via pedágio vai parar nos financiadores, na mão dos financiadores, o que é natural nesse caso. A CRO teve que se endividar para fazer
para iniciar os investimentos, né? Esses financiamentos são financiamentos mais caros, financiamentos ponte, né? Como se chama na linguagem comum, e não conseguiu se livrar desses financiamentos porque o BNDES não liberou o financiamento de longo prazo, né? Que deveria ser o financiamento que deveria estar nesse momento em vigor, né? Então é natural que a CRO tenha que pagar essas dívidas, e se você parar de pagar essas dívidas, se o senador fosse atendido, aí você inviabilizaria qualquer solução, porque isso pode levar, por exemplo, à recuperação judicial, né, ou à falência da concessionária, o que inviabilizaria a relicitação, o que inviabilizaria todas as tentativas que estão sendo feitas para tentar ainda resolver o problema. Tá? Então, era isso que eu tinha comentado, desculpa ter tomado tanto tempo. Felipe, eu sei que Felipe Sandy quer comentar. Sandy, você está no mudo. Ia perguntar se você quer me anteceder. Eu não, por favor, pode ir direto. Tá, não, eu ia fazer só um comentário, porque se vincula com o próximo assunto. Quando o Maurício fala sobre, quer dizer, os erros de modelagem, o que eu enxergo, e aí pensando na estruturação de um projeto, é o que a gente chama de particularização de premissas para fins de modelagem, ou seja, eu particularizei a linha de financiamento de tal sorte que o retorno atendido naquele projeto só era possível por aquele tipo de financiamento, eu particularizei isso. Só que, do ponto de vista contratual, eu não contratualizei isso, né? Então, eu criei uma premissa muito particular, que só permitia que aquilo tivesse viabilidade sobre determinadas circunstâncias, mas eu deixei essa particularidade como fora do contrato. E aí, eu acho que daí decorre todos os problemas. A partir do momento onde você cria uma modelagem, onde você particulariza uma premissa, necessariamente ela tem que estar introduzida dentro do ponto de vista do contrato, senão você cria um problema. Então, isso eu vou falar do próximo tema, achei que era pertinente dizer, quer dizer, eu enxergo o mesmo problema, você particularizou a premissa e você condicionou o projeto àquilo, portanto, no mínimo deveria estar contratualizado. E aí você teria espaço em essa premissa não se materializando, um canal para discutir eventuais reequilíbrios, um canal mais fácil para discutir esses reequilíbrios. O que eu ia fazer uma ponderação rápida aqui, até linkando com o tema anterior, que é o seguinte: um primeiro aspecto que me parece claro é que a legislação, a lei de concessões, ela traz como um objetivo a ser buscado a permanência do contrato e traz alternativas para se administrar isso. Inclusive, a própria caducidade ela é uma faculdade, ou seja, mesmo diante da inadimplência do contratado, e o poder público, o poder concedente, ele dispõe de meios para combater a inadimplência, mas mesmo diante dessa situação, ele pode decretar caducidade, ele não é obrigado a decretar caducidade. E a intervenção é, inclusive, um meio, deveria ser um meio para corrigir eventual situação de inadimplência, que nem me parece ser o caso pela descrição que você fez, Maurício. Mas o ponto é o seguinte: sendo esse, né, sendo o fato que o objetivo previsto em lei é a manutenção do contrato, e a gente tendo como premissa também que nenhum contrato é perfeito, né? A existência de erros de modelagem é um fato permanente. Há um aprimoramento crescente, a cada erro, né, se busca evitar a sua repetição no futuro, mas nenhum modelo será perfeito, nenhum contrato será perfeito. O que precisa ser aprimorado é justamente a gestão do contrato. Só que, quando a gente tem essa legislação e essa cultura lavajatista, como você fez uma excelente descrição, Maurício, ninguém vai ser punido por não ter feito, não ter tomado as decisões necessárias para ajustar um contrato. Mas qualquer um que tivesse tido a iniciativa de tomar decisões e reajustar algum aspecto do contrato, certamente estaria ou poderia estar respondendo pelas decisões que tomou. E eu acho que é isso que a gente precisa refletir para aprimorar em relação à gestão do contrato, né? É olhar mais para a omissão e menos para as decisões que, ainda que imperfeitas, sejam razoáveis e bem fundamentadas. Maurício, por favor. Eu não tenho comentários adicionais, né? A minha sensação é assim que todos esses projetos, a gente está vendo eles
eles sofrerem, né, essas consequências já numa situação muito difícil, né, que se a gente tivesse tomado o ônus, o governo tivesse tomado o ônus de negociar lá atrás, a gente estaria com isso equacionado agora. É certo que poderia haver discussão junto aos órgãos de controle, etc., mas os projetos estariam, né, equacionados. Nesse momento, é muito difícil, todos eles, né, de você ter qualquer equacionamento. O governo vai receber tudo isso de volta para a relicitação. Claramente, a relicitação tem uma enorme dificuldade de processamento. A gente está vendo que São Gonçalo do Amarante, que supostamente devia ser uma coisa muito rápida, né, está tendo aí suas dificuldades. As outras terão também enormes dificuldades, né? E eu acho que essa é uma tragédia que a gente vai continuar vivendo por algum tempo, né? Aquela história de antes um fim trágico do que uma tragédia sem fim. Aqui tem sido uma tragédia sem fim, né? Vamos ver se em algum momento a gente terá o fim trágico. E essas narrativas do governo, eu acho que precisam ser superadas. A gente precisa admitir que houve erro grave governamental, até mesmo para que isso não se repita, né? Para que essas coisas não se repitam no nosso mundo de infraestrutura. Eu não sei se vocês querem comentar mais, senão a gente passa para o próximo tema. O Felipe Sandi vai nos falar sobre uma fiscalização prévia e concomitante do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco sobre uma PPP de energia solar da Compesa, né? A gente aqui no InfoPauta várias vezes já se manifestou entendendo que essas fiscalizações prévias e concomitantes têm pouca base legal, né? Essa fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, mas eu queria ouvir suas impressões aí sobre o caso específico, Felipe, por favor. Bacana. Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer aí pelo convite. Na verdade, eu assisto vocês, então estou muito contente de estar aqui participando. Qual é o fato, né? Houve uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco nessa PPP, que tem como objeto, né, a construção, operação, enfim, de uma usina fotovoltaica. 4 anos de construção, 25 anos de operação. Essa fiscalização, ela fez alguns apontamentos, principalmente com relação à modelagem econômica e à formação do preço licitatório, e fruto dessa intervenção prévia, você teve uma redução. A soma temporal da contraprestação era alguma coisa em torno de 2,2 bilhões. Após essa fiscalização e desses ajustes ao modelo, caiu para 2,1, então uma economia aí de 4,5%, 5% em relação à contraprestação esperada. E o que se tem notícia, né, é de que essa fiscalização ocorreu de maneira voluntária, né? O administrador se predispôs ao fiscalizador oferecer e pedir que fossem feitos apontamentos. Eu sei que vocês já discutem bastante, né, quer dizer, a legalidade, se pode ou não, e o canal pelo qual o Tribunal de Contas faz, né, a ideia de que ele deveria preservar a economicidade desses contratos. O canal é exatamente esse. E aí aqui eu queria trazer 2 discussões. A primeira delas é que me parece não haver um claro entendimento, principalmente pelos órgãos de controle, sobre o que é economicidade quando a gente está falando de uma relação público-privada, né? Discutir o preço limite ou o preço licitatório me parece o foco equivocado. Porque quando a gente pensa, né, para que serve a formação do preço licitatório? O poder público estabeleceu uma determinada política pública que ele quer implementar, e aí quando a gente vai fazer a modelagem econômico-financeira dessa concessão que pretende implementar essa política pública, a pergunta que a modelagem econômico-financeira tenta responder é: a que preço um parceiro privado, médio, generalista, representativo, portanto não particular, não particularizando o caso, cobraria para assumir esse contrato, portanto, esses direitos, essas obrigações e esse risco? O que a gente está tentando responder quando a gente faz a modelagem econômico-financeira não é qual vai ser a proposta vencedora. A gente não está particularizando o resultado. A gente está tentando acertar, na média, qual seria o preço mínimo que um parceiro privado cobraria. Então, discutir se esse preço é mais ou é menos,
em certa medida, não é atacar a vantajosidade ou a economicidade daquele contrato. Essa discussão sobre vantajosidade e economicidade deveria se dar, pelo menos do ponto de vista teórico, no confronto entre quanto é o custo ao erário desse preço licitatório e quanto seria o custo horário da implementação dessa política pública num contrafactual, ou seja, na própria execução daquela política pública pelo poder público. É nessa medida que se dá a economicidade e a vantajosidade para o poder público, e não numa discussão sobre qual é o preço teto. E aí, nesse sentido, me parece que o Tribunal de Contas peca ao focar nas discussões sobre premissas que fecham o preço licitatório e não se aquele preço licitatório, da forma com que foi formado, comparado com esse contrafactual, ou seja, a execução por outros meios, pela execução direta, se isso traria benefício. A vantajosidade já resta comprovada quando você chega num preço licitatório, seja ele qual for, que é mais barato, traz mais vantagem ao poder público quando comparado com a execução direta contra esse contrafactual. Talvez uma das razões que expliquem por que os tribunais de contas não olham para a construção desse contrafactual, porque não é um exercício simples. Muitas vezes é difícil fazer esse exercício, porque boa parte desses projetos tratam de melhorias e incrementos no nível de serviço, de infraestruturas que não existem. Então é muito difícil, muitas vezes, você criar esse contrafactual e discutir onde é que está a vantajosidade. Mas, em tese, era isso que a gente deveria olhar. Um outro ponto que me chama a atenção é que, mesmo que o Tribunal de Contas devesse enfrentar ou fazer em minúcia as questões de modelagem, as premissas de modelagem econômico-financeira, me parece haver uma certa carência de técnica na hora de fazer isso. E aí, o que é que acontece? Né? A gente tem diversos projetos com diversas áreas. Quando a gente está falando de modelagem econômico-financeira, modelagem de uma concessão, a gente está falando da junção de muitas valências, né? São muitos profissionais com capacidades distintas e muito aprofundados em determinados temas. Quando você coloca na mão de um único ator, de um grupo pequeno de atores, que tem que olhar todos esses projetos em tal profundidade, às vezes você não consegue chegar nesse nível. Então, me parece que falta um certo conhecimento, uma certa profundidade sobre modelagem econômica e as premissas, e que muitas vezes quem está fazendo essa fiscalização está longe da fronteira de conhecimento, ou seja, o conhecimento está se expandindo, a gente está melhorando as técnicas, e muitas vezes essa pessoa até entende um pouco, tem um certo conhecimento, mas ele está longe da fronteira de conhecimento. E aí ele freia determinadas inovações por desconhecimento. Então, simplesmente ele dificulta a melhor formação de um preço licitatório porque ele desconhece aquele tema. Eu vou tentar dar um pouco de materialidade. Eu conheço casos onde trava o processo porque o fiscal do Tribunal de Contas entende que você deveria usar, para fins de tratamento inflacionário do modelo, a meta estabelecida pelo Banco Central. Ora, pois, o que a gente tem visto nos últimos anos é a gente furando o centro da meta recorrentemente. Se a ideia é trazer assertividade para o modelo econômico, por que a gente tem que se prender à meta se a gente tem evidências e modelos mais robustos para a previsão inflacionária? Então, você cria um determinado problema. Eu já enfrentei, eu particularmente, eu não vou dizer exatamente qual foi a situação, mas a gente fez um estudo mais avançado sobre quais eram os impactos do regime tributário no custo de oportunidade de capital, no WOC. Muda o regime tributário, muda o WOC. E o cliente pediu para a gente retirar isso, porque o Tribunal de Contas não conseguia enfrentar essa questão e, portanto, isso ia travar o entendimento do Tribunal de Contas. Então, eu vejo com muita tristeza a manchete, que é, de certa forma, espetacular no sentido de foi economizado tantos milhões, primeiro porque não me parece que isso de fato seja uma economia. Qualquer excesso no preço licitatório você tira no certame se ele for competitivo. E o segundo é que muitas vezes essas modificações e a notícia sobre tratamento inflacionário e cálculo exatamente do WOC são de pessoas que não entendem ou que não estão na fronteira do conhecimento e terminam limitando soluções que são mais atuais. Não sei se eu me fiz entender e se ficou claro os pontos. Acho que ficou muito claro, né? E aí, Felipe, como pergunta, em relação ao seu primeiro comentário, era o que a gente precisa é de uma análise que seria parecida com o que se chama de value for money, né, lá fora, né? Que a gente precisa comparar o custo que seria o poder público fazer com o custo que a gente acha que
que um ente privado faria. Quer dizer, se dessa perspectiva o valor, né, que estava definido pela Compesa era um valor adequado, estava abaixo, né, do valor que o poder público faria, a correção deveria ser feita pelo leilão. E aí, se o controlador quisesse analisar alguma coisa, era muito mais razoável que, em vez dele ficar tentando analisar um preço, que todo mundo sabe que é um preço para leilão, um preço, portanto, que tem que ser folgado para atrair os players para o leilão, né? E ficar criando manchetes de jornal bonitas de que economizou 100 milhões, não economizou nada ainda, né? E, na verdade, pode ser que tenha perdido o tempo, né? Quando se colocasse logo a coisa em leilão, já teria um preço muito mais baixo do que esses 100 milhões, já teria, de fato, economizado muito mais. Então, a pergunta que eu lhe faço é, será que não faz sentido, em vez dele focar em achar o preço, ele focar em dar uma olhada, que é uma olhada muito mais simples, em que medida as condições para o leilão estão adequadas, estão abertas, né? Você tem a abertura necessária, a exigência de atestados para garantir que quem ganha o projeto tenha a capacidade de fazê-lo, de implementar e operar o projeto, mas, ao mesmo tempo, garantindo uma licitação relativamente aberta para que você tenha a competição que permita baixar o preço. Quer dizer, essa análise é muito mais simples, muito mais barata, né? Poderia ser feita sem grandes manchetes e com muito mais efetividade. O que é que você acha? Faz sentido isso? Concordo integralmente. Assim, no final do dia, falar em economicidade é garantir que o preço que vai a leilão, por si só, já traz vantagem, em frente à execução direta. E, num segundo momento, para qualquer excesso seja capturado, é garantir que a licitação seja, de fato, concorrencial, né? Que haja gente interessada e é daí que você extrai o excesso. Eu concordo integralmente com você. Me parece que o foco maior é em garantir de que aquele preço é melhor do que a execução direta e, ao mesmo tempo, né, ao mesmo passo, de que vai haver concorrência naquela licitação. Esses dois componentes já asseguram que você vai conseguir extrair o melhor valor no âmbito da concessão e, portanto, aumentando o bem-estar social. Discutir as minúcias de uma modelagem econômico-financeira que, por si só, já é um cenário de incerteza. A gente está falando desculpa, assim, eu sou economista, a gente não acerta câmbio no final do ano. A gente faz projeção de 30 anos, assim, tem um nível de incerteza muito grande. Discutir na minúcia cada uma dessas premissas e, de novo, muitas vezes afastado da fronteira do conhecimento, me parece uma perda muito grande de tempo, de energia, enfim. E como você bem colocou, com consequências muito piores. Normalmente, quando a gente vai fazer value for money, durante a execução pública, né, a gente pensa nisso. E o BNDES tem avançado um pouco nisso, tem literatura internacional sobre tempo economizado, vidas salvas, carbono evitado, enfim. Eu acho que deveria entrar nesse tipo de mensuração. O tempo que a gente fica parado e que essas políticas não são implementadas. A gente já está com o tempo aqui passando do que a gente normalmente faz. Eu queria fazer um último comentário, que a rodovia recentemente foi tirada da licitação, foi suspenso o edital de leilão da rodovia BR-381-262, né, porque não tinha interessados, e apesar de isso não ter sido dito, né, com todas as letras, a razão disso é que o padrão que se usa para precificar o CAPEX dessa rodovia é o padrão exigido pelo Tribunal de Contas, né? Então, a razão, o problema lá que gerou uma licitação que ia dar vazia, e por isso o governo suspendeu, é exatamente esse mesmo problema que a gente está discutindo aqui. É um Tribunal de Contas focado em acertar o preço, que estabelece que, portanto, o CAPEX tem que ser feito usando ciclos de tal e tal maneira, né? E isso faz com que você tenha licitações vazias, e o governo, evidentemente, não tem incentivo nenhum para sair divulgando que o problema foi criado pelo Tribunal de Contas, né, pelos parâmetros que o Tribunal de Contas exige. Bom, a gente já está aqui, já passou do nosso tempo. Queria agradecer ao Felipe Sandi a participação especial aqui no programa. Queria dizer a você, ouvinte, que terminamos por aqui. Se você gostou do nosso programa, por favor, curta o programa no canal do YouTube, curta no podcast e se inscreva no nosso canal para receber as notificações.
e voltamos na semana que vem para discutir os principais temas dos setores de infraestrutura. Obrigado e até mais.